Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla, eu sou professora de língua portuguesa e na aula de hoje nós aprenderemos sobre os elementos da narrativa e as suas determinadas funções. Bom, para que nós possamos começar a falar sobre elementos da narrativa, sobre texto narrativo, sobre o gênero narrativo em si, eu gostaria de saber de vocês, se vocês já ouviram falar, já estudaram sobre, os textos narrativos, os elementos que compõem uma narrativa. Bom, para começar, pessoal, para que uma história possa ser considerada narrativa, ela precisa seguir um enredo, tá? E o que seria um enredo, galera? O enredo, ele é a história como um todo, tá? Como assim, prof, a história? O enredo, pessoal, ele é a sequência de fatos, tá? A qual essa história irá se desenvolver. Então, essa sequência, ela precisa seguir ali bem certinho, tá? Com riqueza de detalhes, tá? Bem elaborada, bem desenvolvida, para que o nosso leitor consiga entender de maneira clara, né, a nossa história. Então, para começar ali, a primeira parte do enredo, né, nós temos o início. O que seria o início? O início, ele seria utilizado para a apresentação dos personagens, né, para contextualizar o leitor sobre onde a história se passa, quando a história se passa, né? Então seria ali mais mesmo uma questão de contextualizar o leitor sobre os personagens e sobre a história, né? Ali a trama que irá decorrer nos acontecimentos, beleza? Então, a parte seguinte aí que nós temos no enredo é o desenvolvimento. O que acontece no desenvolvimento, galera? O problema principal, a situação principal, né, da narrativa é apresentada. Então, um exemplo, o rei não permite que sua filha, a linda princesa, se case com o ogro, né? Então, a trama toda, a história toda, né, a narrativa será em torno disso, né? E esse será o problema principal, o qual as ações das personagens irão determinar o destino da história. Beleza? Então, aí partindo do desenvolvimento, tá? Nós temos o clímax. O que seria o clímax, pessoal? O clímax é o ponto alto da história, tá? É onde acontece o momento de maior tensão da história, que aquela situação, aquele problema precisa ser resolvido naquele instante, tá? Porque isso vai determinar, né, questão de vida ou morte, vai determinar o destino das pessoas, das personagens, da história. Então o clímax é isso, é o momento ali de maior apreensão, né, da história. Então, quando o problema ali é resolvido ou não, né, o que vai determinar que a gente possa seguir para o desfecho. O que seria o desfecho? É a conclusão ali da história, né? Então o desfecho, ele serve para determinar se o final vai ser feliz, se o final será triste, ou se o final será inacabado, né? Então, o final feliz, tudo deu certo, tudo lindo, final triste, né? Ali, pessoas foram injustiçadas, né? As personagens não acabaram como desejavam, ou até mesmo o final inacabado, que ele serve para quê? Para deixar ali um espacinho, né? Para a própria interpretação do leitor, ou até mesmo um gancho para uma continuação, né? Para uma parte 2 ali, digamos, da história, beleza? Então, esse seria ali a composição do enredo, pessoal, tá? O elemento aí principal do nosso gênero, da nossa história narrativa, que ele serve para determinar, né, a sequência, o acontecimento dos fatos. Beleza, pessoal? Então, para que possa ser considerado enredo, nós precisamos ter aí um dos elementos mais importantes também da narrativa, né? Todos são importantes, mas a personagem vai determinar se aquilo é um enredo ou não, tá? Por quê, pessoal? Porque o enredo, tá, ele exige que a personagem fale, que a personagem pense e que a personagem haja como um ser humano. Por quê? Porque precisa, né, ter essa interação para o decorrer dos acontecimentos. Então, pode ser o seu personagem fisicamente, ele pode ser um ser de outro mundo, ter 7 cabeças, né, ser um alienígena, contanto que ele fale e que ele pense, né, e que as ações dele imitem as ações de um ser humano para que a história possa ali, né, ela possa ser desenvolvida, beleza, pessoal? Então, para ser um enredo, é necessário que haja a personagem. Então, aproveitando que começamos a falar das personagens, as personagens aí como elemento narrativo, dentro de um texto narrativo, elas são divididas da seguinte forma, tá? Nós temos as personagens primárias, tá? Que nós dividimos em
protagonista e antagonista. Quem que seria o protagonista, pessoal? O protagonista, ele é a personagem principal, tá? Tudo que acontece na história é sobre ele. As ações dele vão determinar o destino das outras personagens, vão determinar o desfecho da história. Então o mundo, né, ali dentro daquele texto gira em torno do protagonista. Já o antagonista, pessoal, o antagonista serve para quê dentro de uma história? Ele serve para atrapalhar os planos do protagonista, tá? Então tudo que ele fizer será para atrapalhar a vida do nosso protagonista, do nosso personagem principal. Nem sempre ele será um vilão, né? O nosso antagonista. Popularmente ele é chamado de vilão, mas ele pode ter sim intenções boas, né? De acordo ali com o contexto da história. Então nós temos também, né, seguindo aí nas personagens, nós temos os personagens secundários. O que são os personagens secundários, galera? São aquelas personagens que não participam ativamente da história, mas elas são muito importantes porque para dar vida, né? Para lhe complementar a história, tá? As ações delas não vão determinar, né, a sequência dos acontecimentos, mas elas estão ali para complementar, para dar mais, né, encher a história mesmo e para que a sequência dos acontecimentos possam acontecer, tá? Então os personagens aí divididos em personagens primários e personagens secundários, e partindo para o nosso próximo elemento, tá? Que é o narrador. Pessoal, nós temos 3 tipos de narrador dentro de uma história, tá? Nós temos os narradores em terceira pessoa e o narrador em primeira pessoa. Os narradores em terceira pessoa são divididos como: nós temos o narrador observador, tá? Que ele vai contar o que ele vê da história. Então ele conta a história de acordo com o que ela vai acontecendo, tá? Ele só sabe o que ele vê. O total contrário do narrador onisciente, tá, pessoal? Oni quer dizer tudo. Então ele está por dentro de tudo que acontece na história. Ele conta o que ele vê, tá? Mas ele tem um diferencial a mais do narrador observador. Qual que é esse a mais? Ele sabe sobre as emoções das pessoas e o que as pessoas estão pensando. Então, um exemplo, Maria caminhava cabisbaixa, triste e pensando: o que darei de comer aos meus filhos quando chegarem em casa, pois não tem um tostão no bolso. Então percebam que ele citou ali a emoção da Maria, que ela está triste, e o pensamento, que ela está pensando o que dará de comer aos filhos quando chegar em casa. Então esse é o diferencial do narrador observador para o narrador onisciente. O onisciente sabe de tudo e mais um pouco. Beleza, galera? Em primeira pessoa, nós temos o narrador personagem, tá? Quem que é o narrador personagem? Ele pode ser dividido aí como o narrador protagonista, que conta a própria história, tá? Então o narrador protagonista, ele vai contar o que acontece com ele, e é claro, né, incluindo ali os personagens secundários, o antagonista, tá? E nós temos também o narrador secundário, tá? Que é um narrador personagem também, mas ele conta a história do protagonista e do antagonista, né? Que são os personagens principais. Então pode ser tanto um quanto o outro. Pode contar, o narrador protagonista vai contar a própria história e o narrador secundário vai contar a história, né, do protagonista e do antagonista. E é claro, ele participando juntamente na história. Beleza, pessoal? Então, o narrador, né, independente do tipo, né, da designação dele, ele tem ali papel principal, porque é ele quem vai contar, né? Então, é ele que vai contar a história, quem vai contar o decorrer dos fatos. Então, ele é um elemento ali chave para que o texto narrativo possa existir. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí mais um grupo de elementos, tá? De elementos narrativos, que é o tempo e o espaço. O que seria o tempo e o espaço, galera? O tempo e o espaço, eles são descritos lá no nosso início, tá? Principalmente no início do texto, né? Na introdução. Por quê? Para contextualizar ali o nosso leitor de onde e quando a nossa história se passa. Então, onde? Como que nós podemos contextualizar o leitor de onde a história se passa? Nós podemos descrever o local, pessoal, onde a história se passa, com riqueza em detalhes. Por que com riqueza em detalhes, prof? Porque quanto mais detalhes, né, nós colocarmos ali no nosso texto narrativo, mais rica, né, a nossa história irá se tornar. Então, com isso, com maior riqueza de detalhes,
o nosso leitor ele vai se sentir imerso, né, dentro da história. Então, como que eu posso descrever, né, o espaço onde a história se passa? Era uma casinha humilde, amarela, né, com poucos cômodos, mas havia muita felicidade ali. Ou também o contrário, o João morava em uma mansão com muitos quartos e muitos banheiros e uma ala para os empregados. Enfim, pessoal, descrever com riqueza em detalhes mesmo, para que o leitor ele se sinta parte da história. E o tempo, a mesma coisa, pessoal. Nós temos que dar noção de tempo para nosso leitor. Se passava em 1945, há 10 anos atrás, ou 15 anos depois, né? Tudo ali que você pode trabalhar com datas, né? Ou até mesmo com noções de tempos mais sutis. Por exemplo, certa manhã, na noite passada, enfim, tudo que dê ali uma noção de tempo, né? Para o seu leitor, para ele saber quando a história se passa, para ele se sentir mais parte da história possível. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado a aula. Esses são os elementos da narrativa e a principal função de todos eles é compor, né, o texto narrativo e deixá-lo o mais rico em detalhes possível, pois é isso que irá atrair a atenção do leitor. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje e espero vocês na próxima aula.